Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira, com o Fábio Luciano falando tudo sobre o Coringão pro jogo de domingo aí, decisivo pra gente tentar chegar nessa final de Campeonato Paulista. Fábio Luciano que acredita no Corinthians, assim como todos nós corintianos aí, apesar dessa má fase recente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians, é uma informação, vídeo todos os dias aqui pra você. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar da outra semifinal do Campeonato Paulista, que acontece primeiro no final da tarde, já início da noite de domingo, o Corinthians recebendo o Santos. Até terça-feira, até quarta-feira à noite, o Corinthians era bem favorito contra o Santos, apesar de nas últimas rodadas do Paulistão e também naquela primeira fase da Copa Libertadores contra a Universidade Central, o Corinthians tenha deixado a desejar. Mas depois da tragédia de quarta-feira, Fábio Luciano, tudo mudou de figura. E daqui a pouco até vou falar de uma matéria que o nosso site espn.com.br colocou no ar agora há pouquinho, falando que o bicho pegou no vestiário. Depois da... Hã? É o mínimo. Só faltava não pegar também, né? Sim. É o Vitor Roque feliz da vida, né? Cobrança, né? Depois de um 3-0 contra, né, Pascoal? Cobrança. Por conta dos resultados. Mas parece que o negócio foi pesado mesmo. Se foi o que a gente acabou lendo, é algo que chama atenção, porque você consegue discutir um resultado ruim. Qual é o limite da porrada interna? Eu acho assim, que a porrada dentro do vestiário, eu acho que não te acrescenta muita coisa. Uhum. Eu acho que a discussão sobre o jogo, a correção, você entender se tem algum jogador que não conseguiu produzir ou que não se interessou necessário dentro do jogo para que o resultado viesse, eu acho que isso é muito pertinente. Eu fiz isso muitas vezes como capitão, de cobrar duro e ser cobrado também, não é só isso, é você também ser cobrado caso as coisas não aconteçam da forma que o grupo imagina. A partir do momento que você tem uma violência, uma agressão, como a gente acabou lendo... Segundo a Pro ESPN, a demissão do... antes aqui, peraí, só um segundinho. Segundo a Pro ESPN, o vestiário após o revés amargo no Monumental Isidro Romero Carbo foi marcado por uma cobrança quente entre os jogadores, principalmente pela atuação ruim no Equador. O bate-boca entre os atletas, no entanto, foi apontado por diferentes fontes ouvidas pela reportagem como normal dentro do futebol, principalmente nos momentos de instabilidade. O entreveiro no vestiário em Guayaquil, contudo, se limitou ao bate-boca acalorado, mas sem que os jogadores tenham chegado à agressão física, diferentemente de outros relatos que a gente ouviu aí durante o dia. Perfeito. Então é isso. Cadeirada e tal. Cadeirada. Se não tiver um olho no olho e um cobrando o outro, aí confesso para vocês que não funciona. Se não tiver um olho no olho, um cobrando o outro, aí não tem grupo. Tem que ter alguém que cobre o outro. Chega assim, Fábio Luciano, como é que é, filho? Por que você não vai não foi naquela bola? Pra que você vai naquela bola e vai dar aquela entrada? Pra que vai tomar Entendeu? Alguém tem que cobrar. Às vezes, nem da comissão técnica. Por isso que muitas vezes, jogador de futebol pede reunião do time com o time. O São Paulo fez 2 recentemente aí, né? Fez 2 uma na semana passada. Semana passada o time com o time é a melhor reunião que existe, né? Na verdade, né? Sem comissão técnica. Sem comissão, sem ninguém. Uhum. Porque ali você consegue lavar a roupa suja sem que você exponha sem diretoria, sem nada. Desde que você tenha líderes no elenco, você tem que cobrar. Logicamente que os líderes cobram mais, porque, enfim, por isso são líderes, né? Mas quando você tem um treinador, a comissão técnica, um dirigente, você acaba... expondo um companheiro seu. Quando você tem uma discussão no vestiário só entre atletas, e ela é muito mais verdadeira, ela é muito mais exposta ali, porque você sabe que você está fazendo aquilo para você vencer o próximo jogo, e não para ferrar um companheiro seu. A gente escutou do Emiliano, né? Depois do jogo contra... A reunião de verdade mesmo, eu só fazia time para time. Então, o Emiliano falou depois, se eu não me engano, da classificação contra o Mirassol, 3-4 dias depois daquele sufoco contra a Universidade Central na Neoquímica Arena, que aquela havia sido a semana mais difícil desde que eles chegaram no clube. Eles chegaram com o clube de ponta cabeça ali, afundado na zona de rebaixamento, justamente pela cobrança interna. Não surtiu grandes efeitos, né? Ou nenhum efeito, pelo que a gente viu na quarta-feira. Quando essas discussões... Mas também não surtiu também por conta dos jogadores, que têm responsabilidade, mas por conta também do sistema que foi usado, né? Isso aí é um absurdo, Plirra. Assim, eu vou falar, porque eu critiquei o Ramon, já elogiei e agora eu vou criticar de novo, pô. Você vai para um jogo onde você pensa num sistema com 3 zagueiros e você não coloca o melhor desses 3 zagueiros que sente mais... É o André Ramalho.
É um absurdo. Quando você pensa nesse jogo, é o único que faz bem a função com 3 zagueiros, né? Então, se você olhar para ele começou no Corinthians impressionando, então, jogando como terceiro esse é o primeiro absurdo. Quando você tem a chance de reforçar o meio de campo em um jogo completo, porque você ganha um jogo no meio campo. Você não ganha um jogo daquela importância colocando 10 caras de zagueiro. Você ganha um jogo controlando o meio campo, que esses caras tenham um poder de marcação maior até de criação, porque aí você protege a sua zaga. E aí o que ele faz? Ele tira o melhor zagueiro dos 3 zagueiros, ele coloca, aí automaticamente ele coloca 2 jogadores no meio campo, que são o Bidon. Alex Santana, que tá voltando de lesão. E o Bidon, que não tem essa força. Então, assim, quem imaginava que o Corinthians poderia ganhar aquele jogo, olhando para aquele cenário? Ele podia acontecer? Podia, porque é Corinthians. Mas, assim, a montagem do time, ela enfraqueceu demais aquele jogo. E aí, junto à montagem do time, essa condição tática, tem o que o Corinthians está vivendo hoje, que é um time que não luta da forma que deveria lutar, que não se empenha da forma como tem que se empenhar, e isso não foi nesse jogo em específico. Isso vem acontecendo em jogos passados também. Então é uma junção de coisas ali. Você acha que faltou empenho? Não é empenho. Eu não acho. Eu acho que os jogadores não sabiam o que fazer. Não é empenho, Birner, mas isso que eu estou querendo dizer, não é nesse jogo em específico. Tá. Mas o Corinthians, alguns jogos, ele não consegue colocar em campo a mesma intensidade que colocava em jogos anteriores. Então tem a questão tática, tem a questão de confiança e também tem a questão do jogador ter uma responsabilidade, porque eu não vou colocar tudo na conta do Ramon. Quando o Corinthians jogou mal contra o time venezuelano, eu coloquei na conta dos jogadores. Então, é isso que eu tô falando, não nesse, eu tô falando a sequência, isso, exatamente. Nesse jogo, eu coloquei muito na conta do Ramon. É isso. Porque o que a gente falava um pouquinho do como o São Paulo vai jogar, vale um pouco pro Corinthians, aliás, vale mais pro Corinthians. Porque eu não gosto dessa coisa, vou marcar, mas vou jogar. Eu acho que, claro, quando é possível, sim, quando você tem um time mais forte, sim, quando você tem um time taticamente bem preparado, perfeito, é o ideal. Mas quando ele pega e reforça o sistema de marcação bola aérea, que é um problema do Corinthians há tempo considerável, ele precisa não só deixar mais gente na área, os jogadores que teoricamente são especialistas na jogada aérea. Primeiro, a ideia de jogo precisa estar bem preparada, e segundo, você precisa evitar que os cruzamentos aconteçam. E aí, ele, para mim, dentro da ideia dele de jogar com linha de 5, ele tinha que ser ousado e ele não foi, né? Eu depois do jogo fica muito fácil falar, mas, de novo, linha de 5 atrás, linha de 4 no meio de campo. Parede, um na frente de cada lateral, 2 por dentro. Você não tem um volante de pegada, né? Os 2 estavam machucados, nenhum deles podia jogar. Cara, com todo respeito, você não tira o Carrilho, que é um dos melhores jogadores do Corinthians temporada. Lógico, não. Carrilho do lado direito, na frente de um lateral. Romero, jogador grande, camisa pesada de Libertadores, na frente do outro lateral. E os 2 volantes, mesmo mais frágeis por dentro, só que aí você tem que mexer com Memphis, com Garro, com Yuri e com 2 deles. Com o Yuri não, né? Com o Yuri, mas o que eu faria? O Yuri até nessa eu acho que o Barcelona ele não precisava ter feito isso. Se ele saca Garro e Memphis desse jogo... E não ganha o jogo. E perde o jogo, aí não precisa nem ser de 3-0. Não, ele não voltava, né? Bom, então, não voltava aí a diferença do técnico que tem peito, que pode ser que não acredite nessa ideia. Estou já pegando a ideia dele de apesar de que os 2 estejam mal. É isso. O Garro pela condição física, o Garro é o melhor jogador do Corinthians, junto com o Hugo. Foi poupado, porque tá com problema no joelho, não consegue jogar o tempo claramente todo, joga com uma proteção no joelho. O que ele devia ter feito? Sabendo que o Garro não tem condições, e vendo o jeito que o Barcelona joga, depois do jogo ficou muito claro, e ele devia ter estudado isso antes. Não precisava ter colocado um terceiro zagueiro, a linha de 4, na frente uma outra linha de 4, italiana. Isso. Italiana, paralela. Não 3-1, 4-4. E aí? 4-4-2. Carrilho, Romero, abertos, os 2 volantes por dentro, Memphis e Yuri na frente. Não era tão complicado assim entender isso. Eu estava conversando. Ele errou muito feio no jogo. Eu estava conversando com o Fábio Santos, na opinião do Fabinho, o Corinthians, a coisa começa a descer a ladeira, a degringolar, depois do empate na Venezuela. A partir daquele jogo, o time teve uma perda de confiança brutal. O Corinthians é um time muito contraditório nessa temporada, porque o Corinthians, desde o ano passado, da arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro até esse ano, ele perdeu 2 jogos. 2 jogos. Poderia ter perdido muito mais, né? Poderia ter perdido o Palmeiras também. Do Novo Horizontino. Mas jogou com o time em reserva, né? Com o Novo Horizontino, verdade, tudo bem. Verdade. Só que foi o clássico contra o São Paulo, onde ele fez um primeiro tempo bom. Segundo tempo o Corinthians foi mal, mas o primeiro tempo do Corinthians foi bom. E perdeu
o jogo mais importante da temporada. E sofreu nos outros 2 jogos, que eram os mais importantes e os mais fáceis. Então, eu não sei, nesse momento, se esse Corinthians é um time pronto para os grandes momentos, e a gente vai saber disso nas próximas 2 partidas, ou se ele é um time que conseguiu ter uma regularidade. Se o ano passado a reta final foi uma coisa muito mais do embalo do que propriamente da capacidade da equipe, eu acho, por exemplo, que o elenco que o Ramon tinha à disposição dá para jogar com o Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, sem problemas, para fazer um jogo no mínimo competitivo. Não era para ser essa diferença toda. Agora, um cara tão acostumado com Libertadores. Então, mas a gente essa discussão a gente já tem. É que esse esquema com 2 volantes, 1 meia na frente e 2 atacantes é meio antigo, né? É ultrapassado, com todo respeito. Só que ele tinha se provado ano passado o mais forte e deu resultados para o clube. O técnico muda. Sim. Porque é um esquema antigo, não se joga assim. Do outro lado da semifinal, de que maneira que você acha que o Santos vai tentar se aproveitar desse período complicadíssimo no Corinthians? E deve se aproveitar, né? Deve se aproveitar. O time do Santos não viajou, não foi para Guayaquil. O time do Santos ficou treinando, teve folga até o meio de semana, né? Segunda e terça. Segunda e terça. Os jogadores voltaram só na quarta-feira para treinar. Curtiram o desfile. O Corinthians, segunda-feira, estava dentro do avião viajando para Guayaquil. Não é uma viagem perto. Não, é longe. É longe, é uma viagem distante. Guayaquil não é uma cidade que não faz calor o tempo todo. É uma cidade muito abafada. Choveu, campo pesado. É uma cidade muito abafada, é a junção do rio com o mar. E ali chove bastante. Tem muita vegetação e chove muito. Ponto. O Santos só está ali, só no movimento, só aqui no treinamento, só na alimentação, na hidratação, treino e tal. Para mim, o Santos se transforma em favorito para o jogo. A minha dúvida é assim, o Itaquera? O Santos o Corinthians não perde a 20 jogos. Vocês não precisam ter medo de dar opinião, não. Não tenho medo nenhum. Vocês não precisam ter medo de dar opinião. Para mim, o Santos dá opinião embasada. Eu acho que diminuiu o favoritismo do Corinthians, mas segue favorito. Para mim, o Santos passa a ser o favorito. Não tem favorito. Para mim, o Santos... 50-50? Sabe por quê? Para mim, o Santos é favorito. Porque tem uma coisa que eu fico pensando como vai ser nessa partida. Porque o jogo é em Itaquera. E tem a torcida favorável ao Corinthians. E o Santos não é um time pronto. Isso. E o Caixinha gosta de times protagonistas. O Santos vai marcar em cima. O Santos vai dar espaço para o contra-ataque. O Santos vai tentar atacar o Corinthians. O Santos não usará, a não ser que ele consiga ser protagonista. E em Itaquera você encurralar o Corinthians não é uma coisa tão fácil assim. Não é para qualquer um, independentemente do momento do Corinthians. Só que o Neymar já está jogando melhor, o Neymar já está melhor fisicamente. Perfeito. Isso tudo tem influência. Perfeito. O time está mais encaixado, Perfeito. As coisas estão funcionando melhor no time do Santos. Se o Santos não conseguir ser protagonista como o Caixinha gosta, o Corinthians vai ter um monte de espaços para construir as jogadas. E nós estamos falando de um jogo eliminatório. Quando o Santos tem um treinador... muito, o ambiente vira. Não dá para colocar o Santos como favorito. Não é que eu me queira contrapor a você, mas quando o Santos é um treinador que tem a vertente do Santos... O Santos é protagonista, gente. O Santos sempre foi de buscar o jogo, de encurralar o adversário, de abafar o time. O time não está pronto ainda. Pelo que você disse, então, Pascoal, teremos em 2025 a reedição da final de 2024. Eu acho muito possível. Porque, na minha visão, o Santos está melhor preparado para esse jogo do que o Corinthians. O Corinthians tem bate-boca, tem confusão, jogador que não sei o quê, um que está com... O ambiente é muito mais favorável. Quem? Então, se o ambiente é muito mais favorável, o seu time ficou treinando o tempo todo, não precisa jogar. Recuperou jogador para jogar uma partida importante. O Corinthians está num abafa sem tamanho, está jogando no domingo, mas está pensando na quarta. Apesar da força da torcida corintiana e Itaquera, o ambiente, não é possível isso. Não é seu estilo. Como assim? O Corinthians não perde em Itaquera 20 partidas com o sistema certo. Nos penais, o Hugo é brabo. Sim. Então, mas isso que o Birner teve uma leitura assim, o que eu acho que é a correta. Essa do Caixinha, de tentar marcar adiantado e tal. Aí você falou, mas se sai um contra-ataque? Né? E se o Corinthians sofre um gol? Aí, tem essa chance, o jogo pode proporcionar isso. Não é só o contra-ataque do Corinthians. O Santos pode fazer um gol. Por isso não tem favorito. Boa final do Paulistão. Pra gente ir pro break. Ih, agora botou você na esquina. Nossa, olha, eu vou falar. Eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o São Paulo, então vou apostar no Palmeiras porque eu acho que tem mais chance. O outro, pra mim, é muito equilibrado. Eu raramente tenho tanta dúvida assim, eu tô com muita dúvida, mas só pra dar um palpite.
Nem eu tenho certeza, tenho menor convicção disso, Palmeiras e Corinthians. Eu também vou com Palmeiras. Tem a menor Palmeiras convicção. e Corinthians e Palmeiras, né? Porque o E a final? Segundo jogo, a final vai ser. Fez questão de na destacar arena. isso. Mas exatamente. você Você vai é ver o importante jogo- procure nesse momento. Você vai ver o jogo domingo lá no... Estaremos lá. É? Você é pé quente, não? E eu acho que o Corinthians tem um time melhor do que o Santos. Essa pergunta para o senhor. Eu acho que essa é a questão de confiança, é algo que chama Eu atenção. como jogador, que o sou Santos Neymar tá melhor. Zete. O senhor Mas Neymar o Zete time do também? Corinthians ele é melhor do que do Santos nesse momento. Eu acho que a Arena ela pode ter uma importância, como sempre tem, nessa questão de confiança dos jogadores, de ambiente, né? Do Santos sentindo um ambiente hostil. E para mim o Corinthians é favorito. Perguntou se você é Neymar Zete. Eu sou, como do jogador Gosto Neymar, sou demais do Neymar Neymar. Zete. Eu gosto demais do Neymar como jogador. Gênio. Acho que ele é muito importante ainda nesse processo de seleção brasileira. Fiquei feliz que ele foi convocado, porque eu acho que ele vai entregar muito mais em campo pra gente. Você acha Mas que é já era hora de importante ele estar convocar? ambientado. Eu acho que é uma hora boa pra ele. Porque a gente já conversou também sobre isso. Todos os jogadores, quando o Neymar foi convocado, a gente viu vários jogadores se movimentando com relação a isso, sabe? De ter o Neymar no grupo, de o sonho de estar Estevão falou que tá realizando o próximo, sonho. Exatamente. Eu acho que o Neymar, ele vai, além da questão técnica, que ele pode ser importante para a seleção, ele vai trazer um estímulo ali, um aumento de confiança para esses meninos. E o Vini não precisa mais ser o protagonista. É isso. Tem Então, agora, pra finalizar o vídeo, o Ramon Dias, que é contestado no Corinthians e semifinal paulista vira fase decisiva aí para a permanência ou não. Derrota na Libertadores aumentou a pressão em cima do técnico e também sobre a sua comissão técnica ali. Eliminação no estadual domingo pode ser o fim dele no Corinthians. Então, uma nova derrota aí com atuação ruim pode realmente causar a demissão do Ramon Dias, ele que tá sendo muito criticado. E também internamente já tem conversas aí para falam do nome do Tite, outros do Renato Gaúcho, que são treinadores livres, porém a diretoria, Augusto Melo, não falou nada com relação a isso. A gente sabe que não passa de especulação. A depender das circunstâncias também, com uma queda nos pênaltis, com um bom desempenho no momento, o Ramon pode ter uma última chance no jogo de quarta-feira. Então, vamos supor que o Corinthians empata aí com o Santos, vai pros pênaltis, é eliminado. Ele ainda terá uma última chance, mas na quarta-feira não tem escapatória. Cara, eu vou ser bem sincero, eu nunca vou torcer pro Corinthians perder pra um técnico ser demitido. Tem que perder domingo, tem que perder quarta-feira. Não tem essa, cara. A gente é corintiano. O Corinthians é maior que qualquer treinador, qualquer torcedor sã consciência que realmente gosta do Corinthians, jamais vai torcer pro time perder pra um técnico ser demitido, pra um jogador ser xingado, alguma coisa assim. Não existe essa. Corinthians é Corinthians e a gente vai torcer independente da sua ação aí. Então, torcedor que torce contra o time pra técnico ser demitido, pra mim não é torcedor de verdade. Então, como falei, a troca no comando aí, avaliada mesmo com o Corinthians não tendo substituto engatilhado. Hoje a comissão técnica alvinegra não conta com auxiliar fixo que possa comandar a equipe caso não há demissão do Ramon Dias. Desde a última derrota, o presidente do clube, Augusto Melo, ouviu cobrança de conselheiros e torcedores organizados para promover mudanças na equipe. O trabalho de Ramon Dias, que até que foi elogiado no fim do ano passado, mas com as atuações ruins na Libertadores e principalmente também nos clássicos, fizeram essa unanimidade, esses elogios aí virarem críticas muito pesadas e fazer o treinador balançar no cargo. Ele que foi anunciado ano passado em julho, o treinador comandou a equipe já em 49 jogos, tem 26 vitórias, 13 empates e 9 derrotas, aproveitamento aí de 61,9% dos pontos. E a torcida aí pede o Tite, né, que é multicampeão pelo Corinthians, Libertadores, Mundial, Brasileiro, e o último trabalho dele foi no Flamengo, e o treinador comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo e não tem rejeição no clube. Porém, tem torcedores aí que rejeitam o Tite aí, não sei porquê. Cara, os caras lembram muito que ele fez a seleção e no Flamengo, pelo amor de Deus, cara, o cara é multicampeão aqui, ganhou tudo pelo Corinthians, então ele seria muito bem-vindo, mesmo tendo rejeitado a gente umas 3 vezes, mas o Tite ainda... Eu acho que aceitaria ele aí. Ele conhece o Corinthians, ele conhece o que é o sentimento do torcedor, né? Então é isso, Fel. Deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.